rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma vez saúdo o Padre Humberto, cada um de nós aqui presente, e também todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Canção Nova 100.3. Nós estamos celebrando hoje, como disse no início da missa, a vida, a memória de São Martinho de Tours. São Martinho, ele era um soldado que fez uma experiência com Jesus, uma experiência extraordinária, largou a sua vida, as suas batalhas e se escalou, então, se alistou para o reino de Deus. E começou ali então a sua batalha, dentro do reino de Deus, para a construção do reino de Deus. São Martinho foi se desenvolvendo a tal modo que a população se reuniu e o elegeu bispo. O povo mesmo o elegeu bispo, porque antigamente as eleições para padre, para bispo, elas vinham do meio da comunidade. A comunidade se reunia e dizia o nome. Então Martinho era alguém muito querido, que o povo mesmo disse: nós queremos ele como bispo. Só que aí quando chamaram ele não quis, não aceitou, fugiu. Diz a história que ele fugiu e se escondeu, até que encontraram ele e obrigaram ele a ser bispo. E ele então aceitou e começou então a cuidar do povo, daquela comunidade na qual ele vivia. Muito interessante a vida de São Martinho nesse aspecto de mudança. Mas veja, o que eu quero comentar hoje aqui com vocês é que São Martinho fez uma experiência muito bonita com Jesus. Certa vez, enquanto ele estava vigiando a cidade, montado num cavalo, ele viu um irmão de rua, que nós falamos, um mendigo, deitado ali no chão, passando por muito frio, e aquele homem ali tremia de frio. Então São Martinho sacou a sua espada e cortou metade do manto que ele usava e deu essa metade para aquele irmão de rua se cobrir e dormir ali naquele momento nas ruas ali. Então São Martinho foi para casa com metade do manto, embora tendo feito aquela obra de caridade. Naquele momento São Martinho ainda não era uma pessoa convertida, entregue a Deus, mas se sentiu compelido a ajudar aquele irmão de rua. Naquela mesma noite no qual ele fez isso, quando o Martinho foi dormir, então ele sonhou com Jesus Cristo, e Jesus Cristo ia até ele vestido com metade do manto, a mesma metade que ele tinha dado para aquele irmão de rua. E ali Jesus falava com ele e o chamava, o convocava para o exército dele. E ali depois disso, então São Martinho largou de ser soldado, deixou de ser soldado e tornou-se um fiel cristão dedicado à igreja. Naquela experiência, Martinho entendeu que Jesus, ele muitas vezes está escondido na nossa realidade. De um modo muito especial, Jesus estava escondido naquele irmão de rua passando frio. E isso é um mistério muito grande. Jesus está escondido de muitas formas na nossa vida, nos irmãos de rua, nos doentes, na figura do sacerdote, no matrimônio, no esposo e na esposa, no irmão de comunidade. Jesus está ali escondido. Olha que coisa. E veja, o interessante é isso, às vezes a gente quer achar Jesus nas coisas santas, puras e bonitas, mas não quer dizer isso. Essa experiência de São Martinho nos ensina ao contrário. Jesus, ele está escondido na miséria, está escondido muitas vezes naquela pessoa que sofre, escondido muitas vezes no pecador que não tem nada de santo, escondido naquele irmão de rua que talvez ficou ali na rua porque tivesse aprontado alguma coisa com a família. Jesus está escondido nos presos, nos doentes. Ele não está escondido nas coisas puras e santas. Não, aí ele já está revelado, mas escondido na miséria e no sofrimento humano. Coitado de nós, muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida procurando Jesus, mas ao mesmo tempo cegos, sem perceber que
que Jesus está escondido nos nossos irmãos, no nosso matrimônio, no padre, enfim. Quero pedir nessa Santa Missa que o Senhor nos dê a graça de abrir os nossos olhos para encontrar o Senhor escondido, não naquilo que nós achamos que é o mais puro e santo, porque aí é fácil encontrar Jesus, né? É fácil encontrar Jesus na Eucaristia, difícil é encontrar Jesus no meu esposo, na minha esposa, no meu filho, naquele irmão de trabalho que é tão difícil. Mas tenha certeza, Jesus está escondido ali também, e de algum modo você pode se encontrar com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.